essa adaptação não pode ser repassado isso para os pais, tá? Então, sobre o estrangeiro e o direito internacional, nós temos algumas alterações também, gente. Isso é importante a gente lembrar. Vocês talvez já viram isso, asilo e refúgio, um pouquinho em direito constitucional, né? Mas a gente relembra um pouquinho aqui também. Então, asilo e refúgio como instrumentos de efetivação do direito humanitário, que é um desdobramento do direito internacional, visando a proteção e a dignidade da pessoa humana. São institutos de direito internacional e nacional, tanto o asilo quanto o refúgio, tá? E servem aí para apaziguar as consequências das crises mundiais, né? As crises que a gente vem vivendo. Tá? O asilo, ele rege o Brasil nas relações internacionais, está previsto no artigo 4º, inciso 10 da Constituição Federal, é um instrumento político, ato de soberania do Estado, sendo a concessão privativa do presidente, então só o presidente pode dar asilo a determinadas pessoas, tá? Então, o asilo, ele serve para pessoas perseguidas políticas, né? E é individualizado. O asilo, ele é concedido para uma pessoa. Então, vai dar asilo, sei lá, para um professor que está sendo perseguido em Cuba, né? Então, é um asilo político por conta de ideologias, tá? E o pedido é feito na embaixada e concedido pela jurisdição do país, tá? Já o refúgio, ele não tem previsão constitucional, a previsão dele está no Estatuto do Refugiado, na Lei 9.474 de 97, tem natureza de direito humanitário também, é um ato discricionário, posição minoritária, tá? Perseguição generalizada, seja por motivos religiosos, sociais e raciais, tá? Ela é extensiva aos cônjuges, descendentes e ascendentes. E pode ser solicitado a qualquer autoridade o refúgio, tá? Então, qualquer autoridade aí, né, desde que tenha autoridade internacional, ela pode conceder o refúgio para uma pessoa e não tem as características de ser só político ou não, né? Pode ser de qualquer natureza, tá? Aqui eu coloquei religioso, social ou raciais, mas o refúgio ele também pode ser para os casos aí das pessoas que estão fugindo de uma guerra nos seus países, tá? Pede refúgio no nosso país, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o crime de tortura e os direitos humanos, gente, tá? Então, o direito a não ser torturado é um direito absoluto no nosso ordenamento jurídico, tá? De acordo com o professor Norberto Bobbio, porque a gente tem uma convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Então, o Brasil, ele não pode praticar e ele não pode ser conivente com tortura. Então, isso é um assunto muito delicado, né, gente? Porque a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Na prática aí, os nossos integrantes aí de alguns sistemas, né, não vou nem nomear, mas eles praticam a tortura institucionalizada, né? A gente fala em tortura institucional. Então, isso é muito sério e ainda é aplicável, né? Ainda é feito, tá? Então, o artigo 1º da Convenção, né, contra todas as formas de tortura e outros tratamentos cruéis, né, e degradantes, vai falar pra gente que, para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-lo por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de função pública, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Uma pessoa que está sofrendo muito por estar encarcerada.
não é tortura, né? As consequências ali são unicamente sobre responsabilidade dela e são legítimas, né? Legitimidade punitiva do Estado. Agora, toda e qualquer outra forma que extrapole isso é tortura, tá? Então, os casos aí que a gente tem envolvendo tortura no Brasil é o caso do Vladimir Herzog, né? Que eu comentei já com vocês, que ele era um repórter brasileiro, né? E o caso Gomes Lund versus Brasil, que foi um caso que foi levado para a Corte Interamericana e o Brasil foi condenado. E esse caso de tortura do Gomes Lund é o caso em que ele era um deficiente mental, né? E ele foi torturado num manicômio judiciário, não era judiciário, era um manicômio, né? E ele foi torturado até a morte. Maltratado, torturado, né? Então, esse foi um caso que foi levado para a Corte Interamericana, o Brasil foi condenado à reparação e o Brasil foi condenado também a acabar com os manicômios no seu solo, né? Então, aí que houve a revolução antimanicomial no Brasil, tá? Muito importante, tá bom? Então, a gente tem também aí um outro caso, que é a ação penal 17.5507/20 de 2010, do TJ de São Paulo, que é o caso do Brilhante Ustra e do jornalista Luiz Eduardo Merlino, pai do presidente lá da OAB de São Paulo, né? Que repercutiu aí agora há pouco tempo, né, com as falas do presidente. E foi um caso que foi levado para o judiciário e o Brilhante Ustra ele foi condenado, né, pela tortura do jornalista e morte, tá? Então, vamos fazer mais uma questãozinha antes da gente finalizar a aula. Com relação aos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os próximos itens. Só tem um item para a gente julgar, tá? A tortura é crime que viola o direito internacional, porém, em circunstâncias excepcionais, como em casos de segurança nacional, se comprovada a grave ameaça à segurança pública, pode ser exercida com limites? Não, né, gente? Não pode, em hipótese nenhuma. Nesse caso aqui é direito absoluto, tá? E não pode ser violado em hipótese alguma. Tem alguns casos que podem ser violados, né? O seu direito à vida é absoluto, mas em alguns casos pode ser violado, né? Em caso de traidor da pátria, né? Em estado de guerra declarado, você pode morrer por fuzilamento. Se você e outra pessoa estiverem em estado de necessidade, uma pode matar a outra, né, para sobreviver. Então, são alguns casos em que o direito absoluto à vida, que não é absoluto, o direito à vida pode ser violado. No caso da tortura, não há nenhuma hipótese em que possa se violar, né? Olha só como muda, né? Muda aí o entendimento sobre o crime, né? Nenhuma hipótese pode ser violado o seu direito a não ser torturado, tá? Então, essa afirmativa é totalmente errada, mais que errada, absurda, tá? E essa questão era uma questão de defensor público do Pernambuco, tá? Então, finalizamos aí, gente, a aula. E no próximo bloco a gente já começa a falar sobre outras características da Constituição Federal e do direito internacional. Beleza? Beijo!